E hoje falando sobre educação infantil, né, no estágio em educação infantil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte já essa aula, por favor. Se você gostaria de receber em primeira mão as próximas aulas, então aí clica no sininho, tá ok? Então nós vamos lá. Falar hoje especialmente sobre a pré-escola. O que é pré-escola? São os alunos do pré-1 e o pré-2, de 4 e 5 anos, certo? Então nós vamos nos direcionar hoje mais ainda ao trabalho direcionado a esses alunos da pré-escola, tá certo? Então, a pré-escola e a sociedade. Compromisso de todos nós. Já queria pedir que você pegasse seu caderno, seu lápis e vá fazendo as suas anotações, tá? Diante dos pontos principais que são abordados. Quando a gente anota, a gente anota também na nossa memória, é uma forma de sistematizar, de refletir melhor a respeito daquilo, tá? Acho que é uma forma de assimilar melhor esse conhecimento. Então, vão fazendo as anotações de vocês. A escola é o reflexo da sociedade, mas esta da sociedade. Não, vamos voltar. A escola é o reflexo da sociedade, mas esta sociedade é o espelho das pessoas e a forma como cada cidadão se posiciona e o que suas atitudes revelam, influenciam a educação, em especial das crianças. Veja, a gente sabe que na realidade, tudo que acontece ali dentro do meio social, os valores que se tem, o comportamento desse meio social onde a escola está inserida, e as atitudes, as crenças, os valores, como eu disse, tudo isso ele vai refletir na escola. Ele vai aparecer na escola. Os alunos vão trazer isso para a realidade da escola. Né? Então, por isso que se fala que ela é o reflexo da sociedade. Mas essa sociedade é o espelho das pessoas. Então, se a sociedade, tudo que está sendo mostrado ali na sociedade, está sendo realmente aquilo que as pessoas realmente são. De onde aquela sociedade que está se referindo. Ela está mostrando exatamente aquilo que elas são, como é que elas pensam, como é que elas se comportam, a realidade delas, mesmo que isso não seja de 100%. Mas isso reflete, é o espelho da maioria. A verdade é que isso é o espelho da maioria. Então, e a forma como esse cidadão se posiciona e o que suas atitudes revelam influenciam a educação, em especial das crianças. Eu espero que vocês tenham compreendido, conseguindo entender essa reflexão, esse reflexo que essa sociedade traz para dentro da escola. Porém, essa sociedade, ela é composta de pessoas. Então, o que acontece nela é aquilo que as pessoas são. A grande questão é que se isso for algo negativo, todas essas ações e atitudes dessas pessoas influenciam especialmente as crianças. Quantas crianças que a gente, de pequenininho, a gente vai entender às vezes o comportamento dela, os palavrões que ela usa, a forma, o jeito dela falar, o jeito dela ser, aquilo que as palavras que ela costuma repetir, o modo como ela vai se comportar. A gente começa a perceber isso quando a gente conhece, às vezes, as pessoas com quem ela convive. Né? E não é só a família, mas todos que ela convive ali. Porque as atitudes, os comportamentos acabam refletindo diretamente nessa criança. Por isso, a importância que isso tem, né? Dessas atitudes, dessas ações, o quanto elas influenciam essa criança que ali no início está construindo
né, sua personalidade, construindo seus valores, construindo seu comportamento, construindo sua linguagem, né, a influência que isso tem na vida delas. Estar consciente da responsabilidade de construir-se como seres que influenciam e são influenciados implica a responsabilidade de transformação da sociedade que se deseja e da escola que se busca. Então, vejam, tendo consciência dessa influência e dessa responsabilidade que nós, que convivemos com essas crianças, isso se tratando da sala de aula, na pré-escola, né, que convivemos com essa criança e do poder de influenciamento que nós temos, é preciso se transformar, né, se ter o cuidado de que tipo de influências estão sendo essas, né? De trazer isso ao favor, de trazer isso como algo que vai trazer influências positivas, trazer isso de forma positiva. Se eu compreendo, a partir do momento que eu compreendo, como agora, né, na pré-escola, eu na escola, com os meus que estão ali, com os alunos que estão ali, todos que estão ali dentro do âmbito, eu entendo que eu tenho uma influência muito grande dentro dessa construção desse ser. Então, por que eu não utilizar isso de forma positiva, né? Por que eu não trazer isso de forma construtiva? Por que eu não construir essas atitudes? Vejam que se trata de fala, de atitudes, de valores, né, que estão ali sendo construídos desde ali das crianças pequenas, ali na pré-escola, e que são fundamentais nessa personalidade dela. Então, eu preciso, né, a escola precisa trazer isso de forma positiva, que ao invés de estar ali acontecendo de forma negativa, porque às vezes no meio delas pode acontecer de positivo ou pode acontecer de negativo essa influência, mas a escola tem a responsabilidade de desenvolver ações e atitudes que influenciam essa criança, mas de forma positiva, né? Nessa construção social dela, né? Para essa transformação social dela, porque ela é o futuro adulto que vai estar ali dentro do meio social, modificando as realidades sociais. A par dessa perspectiva, é possível alcançar um futuro de relações mais humanizadas, menos desigual e mais democrático, em que todos sintam que a educação é o projeto da sociedade e a sociedade é o projeto da educação. Vejam que ponto forte esse ponto final. Quando se diz assim, que é preciso se compreender ou preciso se trabalhar em função disso, eu, enquanto escola, né, seja agora você que está já atuando na escola ou você que futuramente vai atuar na escola, quando você tiver a oportunidade ou quando terminar os seus estudos, quando você conseguir o seu espaço, não sei. Mas você precisa ter consciência com relação a isso. Você precisa ter esse conhecimento, essa maturidade dentro da sua função ali dentro daquele meio. Né? De que a escola ela tem essa função de transformação dessa sociedade. Ela projeta essa transformação da sociedade. E essa sociedade é quem vai sonhar, né? Dizer aquilo que espera que essa escola, o que é que essa escola seja. E essa escola vai construir esses seres que serão essas futuras pessoas do meio social. Então, a escola precisa trabalhar em função disso, né? Dessa transformação social. Porque ela vai vir para a sala de aula. E a escola precisa ir transformando isso e modelando isso conforme uma relação mais humana, menos desigual e mais democrática, onde haja esse diálogo, essa interação, essas vivências que a criança precisa existir. E isso acontece
quando eu dou oportunidade para essa criança dela vivenciar situações, dela vivenciar relações em que ela precise demonstrar ali respeito, educação, compreensão, controle de si mesmo, né? Que ela precise dialogar para resolver os conflitos, ao invés de partir para a agressividade, né? Que ela aprenda a conviver em sociedade, que ela vá aprendendo a conviver, que ela aprenda a esperar, né? E assim por diante, porque são tantas as situações, né, que a gente precisa estar atento a cada detalhe isso na pré-escola. Isso não pode ser algo visto como se é algo que a família que vai trabalhar, que é a família que vai realizar. Não! A escola tem sua parcela de responsabilidade. Então, o tempo que a criança está ali na escola, na pré-escola, ela está ali para construir também esses valores. Claro, a criança passa muito mais tempo em casa, seja com a família ou quem quer que seja. Mas o tempo que lhe cabe dentro da escola precisa ser administrado para a construção desses valores. Pensar a escola como um compromisso de todos é apostar na soma e na força das diferenças e na igualdade de um propósito comum, que agrega valor na qualidade das relações construídas em prol de uma convivência que respeita e acolhe o pensamento divergente. Veja, quando eu penso na pré-escola nesse sentido, não basta eu apenas ter consciência. Eu preciso fazer com que essas situações elas aconteçam na realidade. E a gente sabe que a pré-escola, a educação infantil como um todo, ela não pode ser trabalhada em cima apenas de imposições. Isso é certo ou isso é errado. Isso pode ou isso não pode. Não dá para fazer a criança entender essas relações de igualdade, essa formação cidadã dela, né? Não dá para fazer isso apenas dizendo, impondo a ela o que é certo e o que é errado. É preciso fazer com que ela tenha experiências, né? Que ela criar situações para ela. O quanto faz de conta é importante nesse contexto, né? O quanto deixar a criança vivenciar momentos, né? Quando a gente constrói situações com elas, quando elas viram personagens de uma história que a gente cria ali, quando a gente deixa ela viver experiências, quando a gente constrói situações simuladas, ou constrói momentos, sejam simulados ou não, de experiências que ela precisa ali agir como um adulto, né? E as reações que ela vai tendo. E a gente vai trabalhando e conversando isso sobre essas atitudes, né? Direcionando esse comportamento. Então, a criança, ela precisa de forma lúdica, na pré-escola em especial, né? Quando ela já está um pouco maiorzinha, né? Compreender essas relações. Mas isso, como eu disse a vocês, isso precisa acontecer de forma prática, de forma divertida, né? De forma experiencial. E por isso que o professor, que está tomando conhecimento como agora nós estamos, né? Ele vai pensar, criar, pesquisar, montar situações de vivências que possam oportunizar essas reflexões que ele possa ter diante com essa criança. Para direcioná-la e amadurecê-la nessas situações, nesse contexto. Quando eu faço ali com que ela, como eu disse a vocês, as questões de faz de conta, vamos brincar, vamos fazer uma situação ali que você é a dona de casa, ou que você ali trabalha em determinada função, e você é a professora na sala, e tal são os alunos, como é que ela se comporta, e faz aquele faz de conta, mas não apenas deixar eles apresentarem, mas estabelecer esse diálogo sobre o comportamento que elas vão tendo diante dessas situações. Por quê, fulaninha, você
está fazendo isso? Por que você acha que é assim? E ela vai te respondendo, né? Esses questionamentos e essa interação de experiências e vivências que precisam ser desenvolvidas na educação infantil, né? E voltando-se às experiências de pré-escola, elas precisam acontecer nesse diálogo, nessa interação entre professor e aluno, alunos e alunos, e alunos e escola, e entre professores e escolas e como um todo. É preciso haver essa interação. Então, quando você pensar em ações para a sua educação infantil, né, para a sua pré-escola, pense em todas essas experiências e essas vivências que a criança vai precisar ter. E pense em situações lúdicas, práticas, que você pode criar e você pode desenvolver para estabelecer esses valores, para estabelecer essas relações. Né? Não ficar apenas achando que isso acontece apenas quando eu falo e peço para a criança demonstrar ali num papel. Né? Isso não é vivência, porque como eu venho falando para vocês, a criança aprende mais nas atitudes. Quando ela vivencia, quando ela convive, quando ela experimenta, quando ela vê essas atitudes. Né? Como a gente viu agora durante o slide. Então, crie esses momentos, crie essas situações. Isso precisa fazer parte da realidade da educação infantil e especialmente da realidade das pré-escolas. Um presente que se desafia, mas também se fortalece na crença que é a partir da maneira como as pessoas se relacionam com a criança que se colabora para transformar as relações humanas. Da maneira como as pessoas se relacionam com as crianças é que se colabora para a transformação dessas relações. Então, se existem essas relações de desrespeitos, de preconceito, de agressividade, é justamente por causa dessas relações que se estabeleceram ali, quando a criança ali estava desenvolvendo a sua personalidade. Então, é preciso ter esse cuidado, e como eu já venho falando para vocês, para a gente pensar em tudo isso. Quando a gente vai pensar em planejar para uma educação infantil, quando a gente vai pensar em planejar para uma pré-escola, né? Que tipo de ações eu estou proporcionando e não só colocando lá para a criança realizar ou apenas realizando, mas eu estou interagindo, porque eu tenho um propósito ali, né? Eu estou analisando as respostas que essa criança me dá, que essa criança dá diante das situações, e eu estou questionando isso. Eu estou fazendo ela pensar sobre isso, fazendo ela refletir sobre essas situações. Né? Então, que isso faça parte dos nossos planejamentos, que isso faça parte das vivências também de sala de aula. Essa ludicidade, essas experiências práticas proporcionadas e onde haja essa interação dialógica, né, de construção entre o professor, que está ali com seus objetivos planejados e direcionados, e entre aquele aluno que está sendo ali construído. Os educadores do sistema educativo da cidade de Reggio Emília, na Itália, em sua abordagem incremental, aprofundam essa ideia e trazem a concepção da pedagogia relacional, compreendendo que para aprender é preciso estar em relação e colocar-se aberto ao diálogo, ao confronto dos pontos de vista, desejar a crítica e fazer com que o outro, colaborando com a construção de competências socioemocionais, que a gente já veio falando na outra aula, relacionais e emancipatórias, que é essa de fazer a criança avançar, crescer, se autodescobrir, imprescindíveis para a formação humana. Dessa forma, quanto mais pessoas debatem e aprofundam a educação como um bem comum, melhor é a qualidade desta, né? Melhor é a qualidade. Então,
espero que vocês estejam compreendendo onde eu quero chegar. Como precisa ser essas ações estabelecidas na pré-escola. Que tipo de ações, de conteúdos precisam estar presentes ali no meu planejamento, né? Deixa a sua criatividade. Pense em todas as vivências que essa criança precisa ter. E com base naqueles direitos que ela precisa, que precisam ser garantidos a ela. Com base em todas as competências que ela precisa desenvolver. E aí eu entro dentro das 10 competências que eu comentei na outra aula. E entro também dentro das habilidades que estão alinhadas dentro de cada campo de experiência, do eu, do outro, né, dos gestos, cores e movimentos. Quais são as habilidades que eles precisam ali desenvolver, né? Então, sempre pense quando você passa na pré-escola e independente da pré-escola, na educação infantil, pense nessas experiências que você pode proporcionar à criança. Essas experiências lúdicas e de vivências, de experiências práticas, né? Que vão trazer um aprendizado enorme ali para a criança, né? Até mesmo essas aprendizagens que a gente também foca dentro do reconhecimento de letras, de números e tentando iniciar, né, iniciar um processo de alfabetização, ela precisa na educação infantil e na pré-escola acontecer de forma muito lúdica, muito experimental, para que a criança aprenda se divertindo, que ela aprenda sem ser de forma estressante, né, que não tire essa infância dessa criança, né, que não tire esse prazer de estar ali na escola, esse prazer de estar ali na sala de aula. Entender que a qualidade da educação passa principalmente pela imagem da criança e do ser humano e suas relações. Criança vista como um sujeito de direitos, direito à qualidade de vida, à felicidade, à subjetividade, ao tempo, a ser criança. Por isso que na educação infantil e na pré-escola, a gente precisa utilizar disso que eu já vinha falando, do lúdico, da criatividade, das experiências, da vivência, do faz de conta, para desenvolver essas aprendizagens. Porque a gente precisa garantir a essa criança, né, esse direito a essa qualidade de vida. E, resumindo, ela precisa ter direito de ser criança. E para ela ser criança, ela precisa aprender a conviver, a se relacionar, a aprender novas aprendizagens, aprender até mesmo conhecimentos que a gente pode dizer assim, escolares, mas de forma divertida, de forma lúdica, né? De forma vivenciada. É importante estar atento a valores que são centrais na instituição educativa, bem como regular o significado e a apropriação deles entre os membros da comunidade, especialmente dos profissionais, o que pode ser feito nos encontros de formação de professores e demais educadores, a partir de questionamentos que apoiem da identidade da pré-escola. Vejam, vocês estão sendo formados para serem futuros professores. Alguns de vocês já atuam ou já atuavam sendo como sala de aula ou como bolsistas. Mas vocês são futuros diretores, são futuros coordenadores, são futuros professores. E alguns conhecimentos precisam, vocês precisam aí desenvolvendo essa reflexão para justamente modificar ou acrescentar ou melhorar, dependendo de algumas realidades, essas concepções de educação que se tem. Porque da mesma forma que se pretende que a escola ali na pré-escola, ela modifique, ela projeta essa sociedade, né? Ela transforma esses cidadãos para o tipo de sociedade que se deseja,
né? Que ela almeja, que a sociedade almeja o que é necessário, o que seria importante, e a escola trabalha em busca de construção desses cidadãos para essa sociedade, para essa futura sociedade. Da mesma forma somos nós. Então, nós estamos fazendo essa reflexão porque vocês serão futuros professores, futuros coordenadores e futuros diretores. E precisam ter em mente essas necessidades que a escola necessita. E aí ele vem atendendo que algumas reflexões elas são essenciais a existirem dentro da escola. E que isso pode acontecer e pode ser garantido por meio das formações continuadas. O que são formações continuadas? São essas formações que, mesmo estando ali como professora, trabalhando, concursada ou contratada, seja como for, professor, diretor, coordenador, seja como for, dentro da educação, é preciso estar sempre se formando, sempre estudando. Então, essas formações continuadas são essas formações que acontecem mesmo quando você está trabalhando, durante desenvolvidas pelo seu ambiente de trabalho, desenvolvidas, por exemplo, pela Secretaria de Educação, pelo Estado, a Secretaria de Educação do Estado, a sua escola. Essas formações em que a escola apresenta para você, que ela desenvolve, que ela proporciona, são formações continuadas. Né? Porque essa formação que você recebe na faculdade é uma formação apenas inicial. E essa que você vai receber e desenvolver durante toda a sua vida, né, no seu ambiente de trabalho, essas são formações continuadas. Então, aí ele vai elencar, nós vamos agora elencar alguns questionamentos que precisam estar presentes dentro dessas formações continuadas no âmbito escolar, né? Dentro do ambiente escolar. Na nossa escola, em cada escola, é preciso haver essas reflexões, esses estudos, para saber que direcionamentos a escola precisa dar. Orientar e capacitar os seus professores. Então, algumas dessas questões, elas são muito importantes, gente. E que é uma necessidade atual para a sua escola, para a minha escola, para as nossas escolas, para as futuras escolas. É uma necessidade que se hajam formações onde estejam todos ali dentro dessa formação se questionando e apresentando respostas escritas e concretas. Qual a concepção de aprendizagem que norteia o projeto educativo? Nossa escola, que tipo de concepção de aprendizagem nós temos? Como é que nós entendemos, por exemplo, no caso da pré-escola, né? Como é que nossa escola entende esse processo, essa pré-escola? Que tipo de concepção de aprendizagem ela tem, ela vai seguir? Ela vai entender que, por exemplo, a criança não. A criança tem que estar ali sentadinha no canto dela, escrevendo e fazendo as atividades o tempo inteiro. Essa concepção de aprendizagem que ela tem, ou ela na pré-escola, porque a gente está refletindo sobre a pré-escola, ela entende que a criança ela precisa ter momentos de vivência, de ludicidade, e que o professor ele precisa estar trabalhando e desenvolvendo isso. Que ele não pode tirar dessa criança o ser criança. Que ele para ensinar, ele precisa garantir que essa criança está passando pela infância. Que ela está vivenciando momentos de infância. Mas esse trabalho não é solto como acontece em casa. Ou quando ela está com os colegas dela em qualquer lugar. Não é de qualquer forma, é intencional. É com objetivos. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou propondo, eu sei onde eu quero chegar. Quais as ideias sobre o funcionamento da infância, da mente na infância, né? É preciso formar nesse sentido, né? É preciso entender essas características próprias dessa infância. Nós já refletimos, inclusive, que já contribui nessas reflexões, que é possível, nas aulas anteriores, que é possível
fazer com que esse trabalho ali dessa criança, desde pequenininha, que ela desenvolva e controle suas emoções. Que ela aprenda a educar suas emoções desde pequenininha. E isso são exatamente conhecimentos que foram adquiridos e que são necessários para entender como é que essa mente dessa criança funciona. E eu não achar que tudo que ela faz, não, porque ela é pequenininha, ela não entende. Ou deixa isso para lá, quando ela crescer, ela vai saber. Não adianta eu fazer isso porque ela não vai entender. Quais são as ideias sobre o funcionamento da mente da criança? É preciso que quem está trabalhando, que vocês, que quem esteja ali, os professores, que eles estejam ali nas suas formações continuadas, discutindo sobre isso, refletindo sobre isso. Porque, por incrível que pareça, nós encontramos pessoas que ainda desconhecem esses conhecimentos, esse desenvolvimento dessa criança. Né? E que, às vezes, ou a trata como se não tivesse capacidade nenhuma, ou a coloca como um exagero de capacidade, como se fosse um adulto, né? Quando às vezes não é 8, é 80. Ou exagera nas responsabilidades exageradas que dá, fora do controle, ou acha que tudo não é possível, que ela é pequena demais para tudo, que ela não vai entender nada, que ela não consegue, que não vai fazer ela se esforçar, e assim por diante. Vocês já devem ter uma noção. É preciso ter um equilíbrio aí, é preciso ter um conhecimento, né, diante desse funcionamento dessa mente da criança. Como se dá a participação das crianças, familiares e professores na pré-escola? Como é que é preciso as escolas estarem nomeando, discutindo, trazendo esses questionamentos como pauta também para algumas de suas formações, porque são tantos os assuntos que precisam ter dentro das formações continuadas que esses questionamentos são um norte para essas formações. Tá? São um norte para esse direcionamento do trabalho dessa escola. Então, como é que está acontecendo essa participação das famílias na pré-escola e desses professores? Como é que esses professores estão trabalhando? Um está trabalhando de um jeito, outro está trabalhando de outro, mas esse trabalho não deveria ser um projeto da escola? Todos os professores não tinham que estar ali com uma linguagem comum? Não significa que um planejamento está igual. Pode até estar e pode até ser, dependendo das modalidades tendo a ver, pode até ser. Mas eu falo dessas prioridades ali, por exemplo, todos os professores, se a escola tem como um valor o lúdico, a ludicidade, todos os professores estão trabalhando dessa maneira. É um valor na escola? Não? É uma concepção de aprendizagem da escola ou é só de uma sala de aula? A escola precisa ter essa visão, precisa discutir essas relações e estabelecer esses critérios em nível de escola, ou pelo menos em nível de modalidades, porque cada modalidade vai exigir uma proposta diferente. Mas é preciso haver essas discussões, essas formações continuadas em que causam essa discussão, esses questionamentos e que a gente tenha que parar realmente para anotar e para direcionar e para fazer registros de reflexões que vão encaminhar o trabalho da escola. Como se lida com a subjetividade de cada sujeito que participa da escola? Como é que a escola lida com isso? Né? Porque não basta o coordenador ter consciência disso, desses questionamentos. O diretor tem uma ideia, a minha escola é assim. Mas é preciso do seguinte, será que todos que estão ali envolvidos, eles estão tendo consciência disso, dessas reflexões? Eles estão tendo conhecimento disso? Está sendo claro, discutido, nomeado, classificado? Né? Isso precisa estar nas formações de agora e nas formações de quando vocês forem professores. Porque a educação é uma luta constante e nunca se está pronto.
nunca é o bastante, nunca ainda é o suficiente. Por mais que hoje houvesse um trabalho, digamos assim, numa escola dentro disso, ainda iriam encontrar lacunas de falhas, porque é sempre uma construção. Né? E após um trabalho em conjunto, a gente chegaria até um nível de qualidade, mas nunca seria o suficiente. Então, esses questionamentos, essas questões precisam estar presentes na consciência de vocês, futuros professores. Essa visão de educação. Né? Precisam estar na mente e nas ações de vocês. Então, como é que essa escola está lidando com essa subjetividade? Né, com essas questões individuais, a forma de ser de cada um da escola, e não só dos professores, mas do que faz a faxina, trabalha na cozinha, como é? Ela lidar com essas subjetividades, tentando buscar, por exemplo, um respeito, uma interação, apesar da diversidade, né? Uma harmonia, uma amizade apesar das diferenças. E assim por diante. Como é que ela está lidando com isso? Isso precisa ser pauta também para esses momentos. Para que nesse diálogo, nessa discussão, se pense a respeito e se vá melhorando essas situações. Como as diferenças são valorizadas no cotidiano da pré-escola. As diferenças dentro da sala de aula, começando de dentro da sala de aula. Como é que esses alunos realizam isso dentro da sala de aula e como é que eu direciono, que situações eu crio para trabalhar isso. Que momentos lúdicos de vivência, de experiência que eu utilizo do mundo infantil para poder dos jogos, das brincadeiras, do faz de conta, da ludicidade, como é que eu posso me utilizar do mundo infantil e trazer essas situações para a vida real, mas pegar situações de vida real e colocá-las ali dentro do mundo infantil, para que as crianças, desde pequenas, elas vão aprendendo a lidar com essas situações. Né? E vendo as reações dela diante dessas situações, para a gente estar ali interagindo e criando esses valores, essas aprendizagens nessa criança. Então, como a comunidade educativa valoriza as emoções e os sentimentos da formação humana. Né? Aí entra, eu quero voltar vocês a relembrarem sobre aquela aula em que eu falava sobre as emoções, né? As questões socioemocionais, diante de tudo aquilo que já foi abordado, né? Dentro dessas questões socioemocionais. É preciso que esses educadores, que a escola como um todo, estejam falando sobre essas competências socioemocionais, da qual eu falei na sala de aula. É preciso discutir essas relações e se estabelecer como é que essas relações estão acontecendo dentro da escola. Porque dependendo da falta delas, isso pode estar também criando um problema para o desenvolvimento dessa escola. Né? Então, são pontos fundamentais, são conhecimentos essenciais que desde agora vocês precisam amadurecer nesse sentido. Porque vocês já precisam construir, abranger essa concepção, essa visão de vocês de educação. Ou seja, é preciso construir essas competências, construir a idade da escola. Eu acho que ficou como comunidade educativa, valorizar as emoções e os sentimentos na formação humana. Ou seja, construir a idade da escola. Eu acho que ficou alguma coisa aqui faltando. Eu vou arrumar. Mas é isso. Aqui eu quero que vocês assistam a esse vídeo. Eu vou ver se eu consigo colocar.
A escola como um espaço educativo, como uma comunidade em aprendizagem, em construção permanente, onde as crianças pequenas de 4 e 5 anos assumem responsabilidades, tomam decisões, reconhecem que o papel delas é fundamental na estrutura, no funcionamento, na organização da vida coletiva, da vida que traz bem-estar para todos. É uma comunidade onde crianças e adultos convivem em relação, por exemplo, assumindo responsabilidades com o cotidiano da própria escola, gerando bem-estar para todos. Por exemplo, cuidado com a horta, a atenção àqueles produtos que estão sendo cultivados, que já estão na hora da colheita, que precisam ser encaminhados para a cozinha, que vão ser utilizados na preparação dos alimentos. Isso vai dando às crianças um senso de responsabilidade e um compromisso para que o funcionamento da escola possa acontecer com sucesso. Estar atento às mais diferentes situações que acontecem no cotidiano da creche é também, enquanto professor, tem uma intencionalidade pedagógica, observar e registrar todas essas situações e identificar como potencializar esses processos para serem geradores de aprendizagem. Então, por exemplo, aquilo que foi colhido na horta, que foi levado para a cozinha, mas que não foi utilizado, ele não necessariamente precisa ser descartável, pode ser instrumento e material de pesquisa. É uma oportunidade para tentar encontrar as cores nas suas mais diferentes variações, as texturas, as formas, construir, por exemplo, tintas que podem ser feitas com a terra que sai nesse produto, que podem ser feitas com folhagens e que podem encontrar diferentes cores, diferentes tonalidades. Ter um tanque onde tem peixes que são cultivados, que podem inclusive acompanhar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a oportunidade de alimentar esses peixes, de estar atento ao seu movimento, ao seu ritmo, à sua dinâmica de relações com outros peixes. Tudo isso ajuda as crianças a compreenderem melhor a sociedade que vive, o mundo natural, as relações que se constroem nesse mundo, os diferentes papéis, as diferentes funções, porque as crianças aprendem quando elas fazem analogia, quando elas constroem relações. Garantir espaços de diálogo, de expressão de pontos de vista, de expressão de sentimentos, é garantir espaço para que as crianças possam aprender a falar sobre essas coisas e usar isso como pontos de apoio e estratégias para a resolução de conflitos cotidianos. E o educador estar atento a isso, oferecendo pontos de apoio, quando as crianças solicitam essa intervenção, ajuda com que elas aprendam a descentrar-se, a escutar pontos de vista diferentes, a acolher sentimentos diferentes dos seus, e entender de que os desejos não são sempre do mesmo, da minha lógica, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, e que é preciso negociar, abrir mão de algumas coisas, ceder, porque isso faz parte da vida, é uma grande matriz de aprendizagem para a vida. A Assembleia é uma estratégia potente de encorajamento para que as crianças possam aprender a exercitar a capacidade de escuta, a capacidade de fala, de respeito e acolhimento à diversidade de pontos de vista. E é um momento também em que as crianças podem discutir, planejar juntos a sua cotidianidade conjunta de uma comunidade em aprendizagem, que as crianças tenham a possibilidade de assumir o seu protagonismo, de assumir como sujeito da sua própria história, no seu processo de construção de conhecimento. A organização de ambientes que educam, que por si só convocam, provocam, mobilizam, geram possibilidade das crianças expressarem as suas ideias e os seus pensamentos das mais diferentes formas, inclusive materializando as suas hipóteses em composições, em organização de materiais que possam revelar e comunicar ao outro que ideias estão sendo formuladas, é um dos movimentos mais importantes no projeto educativo com crianças de 4 e 5 anos de idade. Por exemplo, ao fazer um pão,
Quantas possibilidades as crianças têm de pensar em fenômenos que são provocados na construção desse alimento? Os diferentes materiais, os diferentes ingredientes que, organizados entre si, ganham uma nova textura, ganham uma nova composição e que no momento em que vão ao forno também já tem uma outra transformação. Tudo isso ser pensado pela criança, pela intenção pedagógica do professor, gera uma possibilidade de trazer para o nível da consciência que ideias estão sendo construídas, que ideias estão sendo formuladas pelas crianças. Uma pré-escola, com as crianças de 4 e 5 anos, deve ser um espaço onde tudo que seja vivido com alegria. Aí entra a ideia do brincar numa perspectiva da própria expressão humana, onde uma árvore pode virar um grande foguete que vai fazer uma aventura no universo. E essa aventura do universo pode gerar composição de ambientes que vão trazer um repertório científico importante para a formação das crianças. As aprendizagens das crianças são fruto das relações que constroem com seus pares, com adultos, com materiais e fenômenos. É importante reconhecer que cada sujeito conhece de forma diferente e que a aprendizagem não é uma cópia do real, mas as relações com o mundo, com as formas de representação dos outros e as descrições desse mundo e dos objetos. O que faz da criança um ser competente é ter à sua disposição sistemas de representações diversas que, com sua mente plástica, modifique da forma ao pensamento e à imaginação. Pronto, vejam que vídeo interessante. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, porque o vídeo já era bem baixo. Mas mesmo se você ficou muito baixo, mas você pôde ver, né? E o principal estava ali na visão. Nessa escola, a quantidade de possibilidades, o trazer a vida real para que a criança ela possa vivenciar, que ela possa aprender através dessas relações, que ela possa utilizar ali no faz de conta, nas situações propícias, situações de infância, mas uma vida adulta, situações de um adulto para a vida da infância, para ver essas relações que ela vai estabelecendo, né? As experiências que ela vai tendo, como ela vai aprendendo com isso, como ela vai desenvolvendo aprendizagens, né? Vocês podem pensar, Kátia, mas aí essa realidade é muito diferente da realidade das nossas escolas. Não temos esses instrutores, esses instrumentos, mas tem coisas que a gente pode, tem coisas que é possível. Se a sua criatividade deixar, se você correr atrás de algumas coisas que você pode adaptar, deixar a criatividade rolar, boa vontade, que é o principal ponto, né? Essa boa vontade, essa disposição. Há quem diga que se eu tenho disposição e boa vontade, eu consigo ir longe, né? Então, é justamente isso. O que a gente pode fazer diante da realidade que nós temos? O que é possível se fazer nesse olhar otimista, nesse olhar de criatividade? Né? O que é possível criar? Além de tudo isso aqui que foi colocado, porque o objetivo era você compreender de que essa discussão todinha que eu venho falando, né, que eu venho colocando para vocês. Então, isso precisa ser pauta dos nossos planejamentos. Isso precisa estar dentro da nossa situação didática quando nós vamos planejar ações como essas, dentro da nossa criatividade, das nossas possibilidades. Mas indo sempre mais, porque é possível. Não é possível realizar o ideal, mas é possível trabalhar vivendo experiências, sem perder a infância, de forma lúdica, desenvolvendo aprendizagens e por meio dessas situações, né, trazendo essas vivências de um adulto para que a criança possa experimentar, né, dar a possibilidade dessa criança brincar, experimentar, desenvolver aprendizagens, pensar, refletir, construir-se enquanto cidadão, mas sem perder sua infância. Então, é preciso que todos os envolvidos da escola tenham clareza dos seguintes questionamentos.
Quais são os valores da pré-escola da qual você faz parte? Esses valores estão claros, públicos e compartilhados? Quantos desses valores são colocados em prática? O que é mais difícil e mais fácil de se colocar em prática? Quanto e em que medida é possível defender esses valores? Em que medida é possível sustentar, defender e colocar em prática esses valores? É isso, gente. Fica um pouquinho maior, um pouquinho só, um pouquinho maior, mas eu não tinha como falar de tudo isso sem trazer essas reflexões para você, né? Se você considerou, se você gostou, curte aí esse vídeo, né? Se você acha que se tratam de conhecimentos essenciais para nós enquanto professores, então vai lá no grupo da turma e convida os outros a virem assistir também, porque estamos tratando de aprendizagens, gente, essenciais e necessárias para os professores. Então, eu queria que vocês na plataforma fossem lá e anotassem, se você pudesse descrever ali num texto resumido o que você aprendeu, o que te fez pensar, o que te fez refletir, que situações, que aprendizagens. Então, faz isso num papel, no seu caderno, de forma curta, porque a gente não tem esse espaço na plataforma, mas de forma bem assim, objetiva, mas clara, elencando todos os pontos, tá? E coloca lá na plataforma. Não esquece de convidar o seu colega se você considerou que todos esses assuntos são assuntos importantes. Aí ele também conhecer e aprender, tá certo? Valeu, beijo, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.